Olá, gente, boa noite. Passando aqui pra gente conversar um pouquinho depois desse carnaval intenso, depois de estar um tempo sem passar por aqui também. Quero aproveitar, esse momento para convidar vocês para o Santo de Casa que vai acontecer no dia 28 de fevereiro, na Casa Rosa. E o nosso evento vai começar às 18 horas, a abertura da casa será às 17 horas. Então eu estou aqui para convocar todo mundo, para a gente celebrar esses 20 anos de Santo de Casa. E eu fiquei muito feliz de poder estar realizando isso na Casa Rosa, que é um lugar amoroso, perto do mar, ali no Rio Vermelho. Uma casa que é guiada por uma mulher também amorosa, generosa, que é a Rose Lima, que está abrindo as portas para a gente adentrar com o Santo de Casa. Então tá todo mundo convidado, dia 28 de fevereiro, em Salvador, no Rio Vermelho, na Casa Rosa, vai ter Santo de Casa, tá bom? Então acho que uma boa reflexão desses 20 anos é que a gente tá aqui para uma missão. Eu estou aqui para uma missão. E essa missão fala de resistência, de resiliência, de perseverança, de não desistir, de não desacreditar, porque muitos tentam com que a gente desacredite dos nossos sonhos, da nossa história, da nossa missão aqui na vida, E esse movimento a gente precisa fazer ao contrário disso. Então, eu, graças a Deus, sou regida por um orixá, que é um orixá que segue em frente, que flui, que não volta, que caminha, que contorna, mas que sempre chega no mar. Então, graças a esse orixá e a todos os ensinamentos que ela me traz todos os dias, eu posso dizer que esse projeto é um projeto vitorioso, um projeto de cultura popular realizado numa terra que nunca houve nenhum incentivo público, nenhum incentivo, nenhum apoio. Foi um projeto que nós fizemos ao longo desses 20 anos, com os nossos esforços, com a nossa equipe, com o povo da Bahia, com todos vocês que sempre estiveram presentes e que construíram essa história comigo. Eu não fiz nada sozinha. Fiz de mãos dadas com pessoas que também acreditam, que também reverenciam a cultura popular. Eu me lembro de tantos momentos felizes que nós vivemos, tantos grupos que nós trouxemos do interior da Bahia. E eu fico pensando, quando a gente fala em cultura popular, quando a gente fala em cultura, a gente pensa em resgate, Em resgatar a memória de um povo, em resgatar a nossa história, em não perder as nossas raízes, a nossa identidade, E isso nos fortalece. A partir do momento que a gente tem essa
essa consciência de onde a gente veio, por que é que a gente está aqui, como é que é a nossa história, como é a história do nosso povo. O Santo de Casa é a minha paixão, assim. É um projeto que eu sempre fiz com muita garra, com muita vontade, com muito amor. E eu tenho meu coração em paz e a certeza de que a gente venceu, de que a gente vence a cada dia, né? Mas é isso. Passei para deixar aqui registrado mais uma vez esse convite e dizer que dia 28, sábado, a gente vai estar na Casa Rosa, fazendo o Santo de Casa. Eu pensei muito em lugares para fazer. A gente tem muita burocracia para fazer eventos em Salvador, né? E é isso. E eu senti no meu coração que era lá que deveria ser feito e a gente vai fazer lá. A gente vai fazer lá nesse formato, um formato menor, né, de público. Então, a gente já está com os ingressos quase todos vendidos. Vocês ainda podem garantir o seu ingresso pelo Simpla, tá? Respondendo aqui a quem está falando que não está conseguindo acessar os ingressos, eu vou me informar do que está acontecendo, mas pra gente está tudo ok. A gente já está com grande parte da casa vendida, tá? Deixa eu responder aqui um pouquinho vocês, que eu acabei falando, e vocês vieram comentando aqui, e eu acabei não falando, não lendo as mensagens, tá? Bem, quero também agradecer ao carinho de todos que eu tenho recebido ao longo desses dias, pelos acontecimentos do Carnaval de Salvador, né? Mas quero dizer para vocês também que eu acho que foi importante, né? Às vezes tem coisas que precisam acontecer. Às vezes tem coisas que parecem ser ruim, mas que vêm para um bem maior. E eu me senti muito fortalecida ali naquele momento. Quando eu vi aquele som parar, eu achei que fosse um problema técnico, né? Eu não entendi o que era que estava acontecendo. Até eu entender que era a produção da Saltur que estava mandando parar, né? De maneira abrupta, de maneira arrogante, de maneira grosseira, mal educada, desnecessário aquilo, né? Porque era só chegar para minha produção e dizer, tá na hora de Mariene encerrar. Eu quero deixar claro aqui também que o meu show ainda não tinha sido concluído. Eu não tinha cumprido a 1 hora de show que eu tinha sido contratada, né? A gente tinha ali 35, 40 minutos de show. Então, eu sei que muita gente tem perguntado, foi problema técnico, você ultrapassou o horário do show, aconteceu alguma coisa. Não aconteceu nada. Aconteceu que existia ali uma má querência, né? Alguém que
não devia gostar de mim, ou que estava incomodado com o fato de eu estar cantando ali. Parecia uma coisa pessoal, porque eu até hoje não consigo entender por que as coisas partiram daquela forma, né? Nós estávamos em meio a um show lindo, uma receptividade linda, todo mundo cantando, eu estava cantando Foguete na hora, quando o som parou. Aí o som voltou alguns segundos e foi o tempo que eu consegui falar, né? E que foi aquela fala que todo mundo filmou e compartilhou. Eu acho que tá mais do que na hora dessa cidade, desse estado, mudar os seus conceitos, rever os seus conceitos. A gente já sofreu demais. Os artistas negros dessa cidade já sofreram demais. Quem quiser dizer que isso não é uma forma de racismo, é uma forma de discriminação, porque se fossem outros e certos artistas, ninguém faria aquilo, né? Então, eu acho que vocês que eu falo, órgãos públicos, aqueles que estão à frente da cidade e do estado, precisam rever as pessoas que vocês colocam no poder, porque essas pessoas não estão preparadas para lidar com pessoas, com mulheres que exercem, né, a música, que estão à frente de movimentos como o meu e como de muitas mulheres, especialmente nós sambistas, né? Eu achei muito interessante, para não dizer muito triste, que eles escolheram o tema do carnaval. O samba nasceu aqui, né? Uma coisa assim. Eu não sei, eu sei que é homenagem ao samba. E eu, como uma sambista que represento a Bahia no mundo todo, né, no Brasil todo, fui tão bem recebida no Marco Zero, cantei no maior palco do evento, no melhor horário, sabe? Fui recebida com todas as honras. Chego na minha casa e sou tratada desse jeito. E não vou dizer que isso só aconteceu com a prefeitura. Eu fui muito desrespeitada pela Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia também. Isso não pode passar desapercebido. Sabe, o que fizeram esse ano foi muito grave, foi muito sério. E eu não vou fazer de conta que não aconteceu, eu não vou me calar. Porque eu acho que quando a gente faz e toma certas atitudes e faz certas escolhas, como fizeram quando me trataram dessa maneira, quando me convidaram para fazer o santo de casa no circuito do Campo Grande, depois me desconvidaram, né? E ficaram brincando, fazendo sei lá o quê. Não sei nem como é que dá o nome daquilo. Porque parecia uma brincadeira. Uma hora tinha um trio, depois não tinha trio. Uma hora meu nome... Diziam que eu estava na programação às 20 horas, no circuito do Campo Grande. Eu não vi meu nome em hora nenhuma na programação, né? Eu trouxe do interior do estado da Bahia mais de 5 grupos, né? De samba de roda, veio Zambiapunga, o samba de Dona Nicinha, de Santo Amaro, o samba de Dona Rita da Barquinha, de Bom Jesus dos Pobres, o samba de São Brás, o Zambiapunga, as ganhadeiras de Itapuã. A convite, que depois virou um desconvite, na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Por isso, quando eu escrevi, eu falei que
que esse caos ele não começa na quarta-feira de cinza. Ele começa na quinta-feira de carnaval, né, quando nós fomos vetados de desfilar no circuito do Campo Grande, onde nos foi dito que nós tínhamos o horário de 20 horas. Eu cheguei a me prontificar a desfilar no chão com os grupos, para que eles não voltassem para suas cidades sem serem vistos. E até isso foi negado, porque eu me prontifiquei a desfilar sem trio, já que na véspera eles entraram em contato com a minha produção, dizendo que teria um trio para a gente desfilar. E aí nós contactamos todos os grupos para virem, né, para Salvador, porque isso já estava sendo acordado e combinado há mais de um mês. E naquela quinta-feira pela manhã a gente recebe uma ligação dizendo que não tem mais trio. Como é que se consegue um trio numa quinta-feira de carnaval? Eu liguei e pedi ajuda a todos os amigos que eu tenho para que alguém pudesse nos alugar um trio. Porque aquele tal trio que foi dito que tinha pra gente desfilar, que teria pra gente desfilar, não existia. Assim, você não precisa me convidar se você não quer que eu cante, para fazer de conta que me convidou, para justificar para a população que você me convidou, para não dizer, para que depois eu não chegasse, né, como naquele ano de 2023, que eu me pronunciei dizendo que eu não tinha sido convidada para o Carnaval de Salvador. Não foi diferente, foi muito pior esse ano. Foi muito pior. Eram mais de 100 pessoas. Foram mais de 100 pessoas. E que se não fosse a generosidade de Xande, né? Porque eu estava fazendo a participação no trio da prefeitura, cantando com Larissa, com as ganhadeiras, com o Xande. E o combinado era fazer 2 músicas ali. E eu quero deixar aqui também registrado que essa participação não seria remunerada, ou seja, eu não receberia cachê para cantar na abertura oficial do Carnaval da Prefeitura. Eu não sei se isso se aplicou para todos os artistas que ali estavam, mas para mim o convite chegou, uma participação sem remuneração, sem cachê. E eu aceitei. Eu aceitei porque eu acho que seria importante estar na abertura do Carnaval, onde nós estávamos falando de um gênero, de um tema, de um estilo que eu faço parte, que é o samba. Então eu aceitei cantar. E com isso nós estávamos preparados, né, organizados para sair às 20 horas após a abertura oficial da prefeitura. Viríamos com o santo de casa na avenida. Esse foi o convite e a promessa feita. Promessa não, né? Que se faz promessa para santo. Mas esse foi o convite feito pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Convite esse que deixou de ser um convite, virou um acho que uma atitude de pessoas que não têm palavra.
atitude de pessoas descomprometidas, atitude de pessoas que não têm nenhum respeito nem cuidado com a cultura da gente, que não têm respeito nem cuidado com todos esses artistas, todas essas mulheres, todos esses sambistas, essas sambadeiras, todos esses grupos, todos esses movimentos populares que foram convidados para estar presente na festa. Essas pessoas simplesmente não são valorizadas e não dá para fazer de conta que elas são, porque não são. Quando se convida esses grupos, os cachês são sempre irrisórios, as estruturas são sempre ruins. E quando eu decidi há 20 anos atrás fazer o Santo de Casa, foi para trazer esses artistas, esses representantes da cultura, né, para a luz, para o palco, para o lugar deles. Eles são os donos da casa, eles são os santos de casa, eles são a minha maior referência. Eu não sou quem eu sou se não fossem eles. E esse projeto existe para isso. Agora, por que o governo do estado e a prefeitura nunca se interessou, nunca se prontificou a apoiar esse projeto é que eu não entendo. Nunca. Há 20 anos eu faço o Santo de Casa sem nenhum patrocínio, sem nenhum incentivo. Agora, tratando do carnaval, eu não fui pedir para fazer o Santo de Casa na avenida. Eu recebi um convite, mais uma vez falo, na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, para fazer a abertura do carnaval com o Santo de Casa. E me pediram, dentro desse convite, que apresentasse, né, uma proposta com os custos. Com isso nós nos movimentamos e levantamos uma grande missão e tarefa, que foi convidar todos esses grupos que saíram de suas casas, de suas cidades, para vir participar do Carnaval de Salvador, junto comigo. Então, se vocês viram ali no Campo Grande, né, ou se vocês viram em algum momento ali do percurso, o Zambiapunga, se vocês viram Dona Rita da Barquinha com a barquinha dela na cabeça, se vocês viram as ganhadeiras de Itapuã, foi porque, a partir do momento que Xande tomou conhecimento que nós estávamos sem espaço no percurso e sem trio, ele falou: Mariane, vamos aqui comigo no trio. Chama todo mundo pra cá. E nós fomos. Não foi uma missão fácil, porque era muita gente, muitos grupos, muitas senhoras e senhores que tiveram que atravessar e enfrentar aquela multidão para chegar no trio de Xande. Porque foi ele quem se manifestou e se prontificou a nos receber. Porque a minha participação era pontual, chegar, cantar e ir embora. E acabou. Gostaria de lembrar também aqui que quando esse convite para cantar na quinta-feira de carnaval chegou,
eu tinha já sido convidada pelos maracatus em Recife para cantar na abertura oficial do Carnaval do Marco Zero. Como eu já tinha 2 shows fechados em Recife, fora esse convite para cantar na abertura com os maracatus, eu pensei assim, bem, como eu fui convidada pela Secretaria de Cultura para fazer a abertura do Carnaval em Salvador com o Santo de Casa, e que é um sonho para mim realizar isso, eu vou agradecer o convite dos maracatus e venho cantar na minha terra, na abertura do Carnaval. E não aconteceu. Mariane, por que não aconteceu? Porque as pessoas fizeram com que não acontecesse. Mariane, quem são as pessoas? As pessoas que estão na gestão. À frente. Porque quando as pessoas querem, elas trazem artistas do outro lado do mundo. Do outro lado, da outra ponta do país. Artistas que muitas vezes nem são nem de samba, nem de carnaval, nem de axé. E são convidadas e contratadas. Não precisam, às vésperas do carnaval, ser colocadas à margem, mais uma vez, para inscrever um projeto que jamais seria aprovado. E eu não estava pedindo para cantar no Carnaval de Salvador. Até porque eu já estava bem satisfeita com o meu carnaval, que seria em Recife. Eu não estava disposta a passar de novo pelo constrangimento, sabe, de ter que pedir para cantar na minha terra. E por isso eu estava tranquila, já convencida, quando eu vi toda aquela movimentação, vai ser o samba. Eu não criei expectativa alguma. Até porque eu não tenho mais idade para criar expectativa. Aliás, eu acho que eu nunca fui uma pessoa de criar expectativa. Eu sempre fui uma pessoa muito de pés no chão. E por isso eu canto descalça até hoje. Porque eu nunca fui deslumbrada, eu nunca fui fascinada por sucesso, eu nunca cantei o que eu não acredito. Eu tenho muita responsabilidade com o que eu falo, eu tenho muita responsabilidade com tudo o que eu faço. Porque eu sei que isso repercute diretamente em quem está me assistindo, em quem está ali diante de mim. Seja jovem, criança, adultos, senhores, senhoras. Eu tenho muita responsabilidade com tudo que eu digo, com tudo que eu falo. Até porque o que sai da minha boca, eu sei o quanto é sagrado. A minha fala. Curioso, né? Curioso pensar que por eu ser uma pessoa, antes de ser uma artista, uma mulher, que tenho responsabilidade com o que eu canto, faz com que as pessoas não tenham bons olhos por mim. Ou eu não tenho portas abertas, como outros artistas têm.
por conta das minhas escolhas, por conta das coisas que eu me proponho a cantar, dos temas que eu escolho cantar. Muitas vezes eu não tocava em rádio, toquei muito pouco em rádio. Sempre houve um preconceito, uma discriminação em relação ao meu repertório, porque eu era aquela que cantava para orixá, né? Só que eu cantava para orixá antes de virar moda. É claro que eu não cantava para orixá quando a polícia fechava e batia, né? Eu não alcancei, graças a Deus, esse tempo. Mas eu cantava num tempo que não tocava em lugar nenhum. Ninguém queria saber e falar em samba de roda. Muito pelo contrário. Eu ouvi uma grande artista um dia falar para mim: não faça isso. Não faça. Cultura popular não vende. Ai, aquilo, sabe, me provocou ainda mais fazer. Eu falei, não, eu vou fazer. Eu gosto. É o que eu gosto. É o que faz sentido pra mim. Eu vou fazer. Não era moda ainda. Não era moda. Mas enfim. Eu não sei. Eu procuro não ficar tentando entender, porque eu tenho mais o que fazer. Eu tenho 4 filhos para criar, 5 filhos para criar. E não tenho tempo para ficar me consumindo. Por que é que as pessoas acham que eu não mereço respeito na minha terra? Por que é que elas acham que o meu cachê tem que ser menor? Porque até isso eu ouvi esse ano. Todo mundo ganha um valor melhor no carnaval. Até esse tipo de proposta eu ouvi esse ano. De que os cachês praticados não eram os cachês, eram os cachês praticados, sei lá, do ano passado, não o meu cachê atual. Porque quando a gente faz, não sei se vocês sabem disso, mas normalmente normalmente não, é uma regra. Quando você faz shows para órgãos públicos, né? Você precisa comprovar que realmente o seu cachê é aquele no mercado. E eles queriam que eu baixasse o meu cachê. Não sei se vocês sabem também, mas quando eu fui cantar no Pelourinho, na Praça das Artes, o meu show também foi cortado. Ninguém desligou o som, não. Só pediram, com educação, que foi o que a moça lá da Saltu não conseguiu fazer, não pôde fazer, não quis fazer, e quis fazer aquela aberração, né, de mandar a equipe de som
arrancar os fios e desligar o som da maneira mais abrupta e absurda. Né? Mas no Pelourinho também meu show foi reduzido. E eu vou explicar para vocês o porquê. Quando essas programações acontecem, eles esquecem que existe um tempo necessário para a troca de um artista para outro. De um artista para outro artista, precisa ter um tempo para tirar material, para montar material, para passar som, tá? E eles se perdem nisso. É como se fizesse sabendo que vai dar errado. Mas aí o artista tem que sacrificar o show dele, né? E cantar 20, 30 minutos. Pra quem tá ali pra matar cachê, que não é o meu caso, porque eu canto porque eu gosto, adoro fazer show. Se pudesse eu faria muitas horas de show. Eu não sou uma artista que começa contando o relógio, olhando pro relógio para o show terminar. Pelo contrário. Então, para essas pessoas que gostam de cantar como eu, isso é um sofrimento. Você cortar um show no meio. Porque a desorganização da festa não se preparou para o tempo de troca de palco. Troca de um artista para outro precisa de tempo. Então, assim, são muitos quesitos que vocês precisam melhorar. Não só no trato com as pessoas, que é péssimo, é desrespeitoso. Eu fui desrespeitada pelo secretário de Cultura do estado da Bahia. E eu estou falando isso aqui com muita tranquilidade. Mas foi um desrespeito. E essas pessoas precisam entender que elas não podem fazer isso. Porque ali é um lugar que eles estão ocupando para cuidar da cultura. E quem faz a cultura somos nós. E eu não vou fazer de conta que eu não fui desrespeitada. Porque eu não fui desrespeitada apenas pela Saltur, pelo palco da prefeitura, na praça municipal. Tudo começa na quinta-feira de carnaval. Passa pela Praça das Artes, onde também cortaram meu show pela metade. Quando eu reagi dizendo chega, é porque muita coisa já tinha acontecido. Isso não foi um chilique de uma artista que teve o seu show feiçado, cortado. Não foi uma revolta vaidosa de uma pessoa que foi, como é que fala? Que foi fugiu a palavra agora, mas que foi ali incomodada, né? Não, aquilo tem traços
bem perversos. Perversos, gratuitos, ou não, né? Ou não. Pode ser algum problema pessoal que a pessoa tinha comigo também, que eu nem sei quem é. Nem sei. Pra dizer a verdade, eu nem sei. Se ela estava ali para cumprir o papel dela, ela cumpriu da pior maneira possível. Isso não fala sobre mim. Porque eu cheguei ali com meu coração aberto, feliz da vida para cantar. Entende? Eu não cheguei ali imaginando nunca que o desfecho daquele show seria aquele. É isso. Viu? O saldo do carnaval é o seguinte: quem convida dá banquete. Se você quiser me convidar para cantar na sua festa, me respeite. Se você não me quer na sua festa, simplesmente não me convide. O mundo é gigante. Com certeza existirá um lugar ao sol que me caberá, com dignidade, com decência, com amor. Porque a gente faz música com muito amor, se você não sabe. Cortaram o meu show antes do Popurrí de São Cosme e São Damião. E tinha a gente entrega uma cesta de doces para o público. E ao fim a gente entrega flores ao público. Eu tive que fazer isso em meio àquele silenciamento. Porque eu não ia voltar com aquelas balas sem entregar ao público. Porque eu fui ali com uma missão. E se vocês são uma bagunça, eu não sou. Eu não cheguei até aqui subsidiada por órgão nenhum. Eu cheguei pelos meus braços, minhas pernas, minha garganta, meu ori, minha espiritualidade e a força de pessoas de bem que fizeram junto comigo a minha história. Todas as bilheterias que eu recebi, que eu paguei, todos os meus fornecedores, toda a minha equipe, todos os meus músicos. Então, eu acho que tudo isso aconteceu porque precisava acontecer. Eu não esperava que acontecesse. Jamais. Jamais. Senão eu não teria aceito. Teria passado meu carnaval todo em Recife. Que é um povo que eu também amo, que é um povo que me recebe com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, afeto, sabe? Botam tapete de rosas pra mim. Assim como todos os lugares que eu chego.
Definitivamente, eu acho que vocês... Eu volto a falar, eu escrevi isso e volto a falar. Eu acho, porque eu sou uma pessoa que falo e banco o que eu falo. Eu tenho palavra. Vocês arrumaram e arrumam a casa para as visitas e servem a pior comida para os de casa. Eu estou falando na minha pessoa, em meu nome. Tá? Ao trazer esses grupos do interior, eu tive muitos custos que serão pagos por mim. Ninguém vai pagar todos os compromissos que eu, acreditando que estaríamos efetivamente, realmente fazendo parte do Carnaval de Salvador, quando eu me comprometi com esses grupos, eu me comprometi com esses grupos e honrei com o meu compromisso. Ah, Mariene, mas e esse prejuízo, quem paga? O que é que vocês acham? Quem vai pagar? Eu acho que a gente acabou de perder um jovem, né? Lindo, psicólogo, porque eu fiquei muito estarrecida com o fato dele ser um psicólogo. Mas ele não teve força, né, para suportar aquela porrada que ele tomou. Poderia ter sido eu, depois desse carnaval. Poderia ter entrado numa depressão, poderia estar aqui me lamentando. Essa é a diferença de quem tem fé naquilo que você carrega. Eu sabia que eu não estava sozinha. Eu sabia que existia um propósito para aquilo tudo estar acontecendo. Que a gente não merecia. A gente não merecia aquilo. Nem eu, nem minha banda. Nem todos aqueles senhores e senhoras que saíram de suas casas felizes, achando que iam ser homenageados no carnaval onde o tema era o samba. Samba esse que nasceu no Recôncavo da Bahia. E foi de lá que eles vieram. Acho que tia Ciata ficou um tanto decepcionada com vocês. Não só tia Ciata, mas todos aqueles e aquelas que vieram antes da gente e que construíram tudo isso para a gente chegar até aqui. Mas é isso, viu? Aconteceu, está feito, está dito e não tem volta.
Quem tinha de se mostrar se mostrou. O que estava escondido apareceu. Certo? Quem estava mal intencionado também se mostrou. Graças a Deus não aconteceu nada com os senhores e com as senhoras, né? Que muitos tiveram que vir no chão, na corda, na frente do trio de Xande, porque não cabia todo mundo em cima do trio. Graças a Deus todo mundo voltou para suas casas e é isso. E a gente tá aqui para fazer o Santo de Casa dia 28, na Casa Rosa. Ah, Mariene, mas por que não vai fazer no MAN? Porque fazer no MAN é caríssimo. Porque eu banquei 2 projetos em 2023, 2024. 2024? Não, 2025. No MAN. Sozinha. E é uma burocracia imensa. Você tem que botar UTI, você tem que botar brigadista, você tem que... É caríssimo fazer show ali. E aí, eu vou fazer na Casa Rosa. Então corram, porque os ingressos são poucos, tá? E a gente já tá com pouquíssimos ingressos à venda. Talvez seja isso que vocês não estejam conseguindo comprar mais de um. Acho que alguém falou aqui que não estava conseguindo comprar mais de um ingresso. Mas eu quero que vocês saibam que eu estou bem. Certo? Eu não morri. Eu não vou morrer. Eu não vou me matar. Eu não vou sucumbir. Eu não vou desistir. E eu não vou me calar. Combinado? Um beijo no coração de vocês. Que Oxum abençoe a todos. Que vocês fiquem bem. Tá? Eu estou bem. Eu vou seguir a minha história, a minha carreira, a minha vida. Diferente daqueles que tentaram me prejudicar, que tentaram me humilhar, que tentaram me tirar do carnaval, que tentaram me sabotar, que tentaram contra mim. Diferente de vocês, eu, daqui a pouco, vou deitar minha cabeça do meu travesseiro em paz, com meu ori sereno e tranquilo, com meu coração limpo. Tá bom? E mais uma vez, agora mudando o foco da energia, eu quero agradecer a todo mundo que chegou junto aqui. Mas foi muita gente. Foi muita repostagem. Foi muito comentário. Eu nunca... Hoje de manhã, quando eu acordei, eu escrevi aquele texto ontem, eram umas 2 da manhã. Quando eu acordei, tinham quase 1000 comentários. Eu acordei cedo. Bem cedo. Obrigada a todas as pessoas que se posicionaram, né? Tem muitos coleguinhas de trabalho que não se posicionam, né? Por medo de retaliação, por medo de perseguição, por não querer se expor. Eu entendo, eu respeito, eu não te julgo não, viu? Fique tranquilo, a gente vai se bater por aí e tá tudo certo. Mas quero também dar um joinha pra galera que chegou lá e falou, e repostou,
e se solidarizou, e veio, mandou um WhatsApp, Mari, como você tá? Mari, tô com você, receba meu abraço. Isso eu recebi muito também. Recebi tantos abraços que, Ave Maria, se a intenção foi me prejudicar, caio do cavalo, porque eu só recebi amor. Desde o primeiro momento até aqui, até hoje. Viu? Mas que fique sabido do que se passou. Que fique entendido o que se passou. Não foi falha técnica. Não foi atraso de Mariene. Não foi um equívoco. Não foi um espírito obsessor, nem um fantasma. Foi a arrogância, a soberba, a ignorância, a falta de educação, o desrespeito que ocasionou tudo isso. E não foi uma escolha minha, não. Eu estava lá, linda e feliz da minha vida, com o meu figurino novo, assinado por Wilson Ranieri, para cantar para o meu povo. Só isso. E, diga-se de passagem, já na quarta-feira de cinzas, porque o meu horário já era depois de meia-noite. E tudo bem também. E eu fui. Se acharam que eu não ia, porque me botaram para cantar meia-noite e meia, quase 1h da manhã, eu fui. Fui feliz. Fui agradecida. Fui com minha banda, que eu tenho um orgulho. Ô, meu filho, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho gente do bem do meu lado. Vocês não têm noção do que é minha banda, não. Vocês não têm noção do que aquelas pessoas são capazes. De o quanto que eu tenho de amigos verdadeiros que estão ali de mãos dadas comigo. Certo? Tem uma produtora virada na cangaceira que do Rio de Janeiro quebra tudo, que é Dona Eveline Peixinho. Certo? Tem uma equipe de gente de bem que cuida minuciosamente de tudo, que tem decência no trato, que trata os contratantes e os técnicos, né? Com decência, com respeito. São pessoas que me representam, que falam por mim. É por isso que muita gente, às vezes, por que você não está no escritório tal, no escritório tal? Porque eu não quero. Porque eu estou bem onde eu estou. Eu escolhi estar com essas pessoas que me representam hoje. Ícaro, que faz um trabalho de excelência na gestão da minha carreira. E toda a minha equipe. Tem uma assessoria jurídica, tem uma assessoria contábil, assessoria de imprensa, tem a turma que faz a parte de mídia, de videomaker. Toda a minha estrutura é muito massa. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com essas pessoas. E eu estou muito feliz por ter essas pessoas cuidando de mim. A gente já atravessou agora aí vários grupos viajando, se encontrando no aeroporto, sabe? E é muito massa ver
o quanto eles também são queridos, o quanto eles também são amados. Sabe? Não é aquela equipe antipática que passa e que nem olha para as pessoas. Não, a gente é gente como vocês. Só que nós exercemos a música. É a nossa missão, função aqui na vida. Nós somos pessoas comuns. Beleza? Nunca vou me esquecer daquela imagem final, no final daquele show, de todos aqueles homens de bem que se dispuseram a vestir aquele figurino em homenagem a Oxum, para que a gente traga essa essência do feminino, da força, do matriarcado, das mulheres, em homenagem, honrando essas mulheres. Eles estão ali honrando a mãe, a avó, a bisavó, e todos paramentados, lindos, cheios de joias. Eu nunca vou me esquecer daquela imagem deles vindo todos em minha direção para me dar as mãos quando cortaram. Tentaram, mas não conseguiram. Porque eu vou cantar. Porque foi para isso que eu nasci, é isso que Deus quer. Até o dia que Deus quiser. Tá bom? Então, quer um conselho que eu posso dar para vocês aí que acham que podem, que vão ficar aí nessa tentativa de me prejudicar, de fazer algum mal, né, para mim. Vocês estão fazendo para vocês, não é para mim. Ou então para Oxum, mas não é para mim. Certo? Combinado? Recado dado. Seguirei, você querendo ou não. Caramba, eu só vim convidar você pro santo de casa, eu tô aqui falando já há um tempão. E eu nem tinha essa intenção, mas Maricota Faladeira da Bahia resolveu se manifestar. Ai, meu Deus. Então é isso, viu? Isso, adoro essa frase. Eles passarão e nós passaremos. Exatamente isso. Exatamente isso. Eles passarão e nós passaremos. Só. E eu vou ficar velhinha cantando, e eu quero ficar cantando com meus músicos que eu amo e que tem uma história comigo. Muitos. De muito tempo. A gente gosta do tempo. E a gente gosta do tempo que a gente fica junto. É bom. E não tem dinheiro que pague isso. Então nem tudo é sobre dinheiro. Nem tudo é sobre cachê. Nem tudo é sobre fama e sucesso. Nós estamos aqui para ser felizes. Para fazer o que a gente gosta. Para cantar o que a gente gosta. Eu fiz essa escolha desde o início da minha vida. Não adianta que eu não vou cantar com quem eu não admiro, com quem eu não curto. Eu não vou cantar músicas que façam mal para ninguém.
que vão depreciar alguém, ou que não vão acrescentar nada, sabe? Muita coisa não acrescenta, só tira. Mas isso aí é a escolha de cada um, eu não tenho nada a ver com isso. E não tô aqui pra dar pitaco na vida, no repertório, nem nas escolhas de ninguém. Eu faço as minhas, fiz as minhas e sigo com as minhas. Ninguém é obrigado a gostar, ninguém é obrigado a me seguir. Mas me respeitar sim. Isso aí. Eu não abro mão. Beleza de Creuza? Então foi massa que a gente matou um pouquinho de saudade. Eu queria muito que esses comentários ficassem todos salvos para poder ler. Mas quando eu fechar esse negócio aqui, vai apagar tudo. Porque vocês escreveram um monte de coisa bonita aqui, mas ou eu falo, ou eu leio. Mas eu quero dar um beijo para todo mundo que tá aqui, que ficou aqui nesse momento aqui comigo. Dizer muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada a vocês que estão conectados comigo de verdade, pelo coração. Que se conectam com a minha música, com a minha essência, que sabem quem eu sou. Eu sou muito grata, de verdade, a todas as pessoas que me acendem todos os dias, que me iluminam todos os dias, que acendem uma vela por mim todos os dias. Eu tenho certeza das pessoas que simplesmente rezam por mim. Vocês são meus anjos de guarda aqui na Terra. Eu ouvi um dia desse uma senhora falando uma coisa tão linda, que ela rezava, que ela ia para o altar dela todos os dias pedir por mim. Não tem bênção maior do que essa. Ter pessoas que rezem por vocês. Assim eu desejo a vocês também. Que a vida seja tão generosa para vocês como ela é comigo, porque a vida é muito generosa comigo. Por mais que as dificuldades venham, é sempre o bem que fica. É sempre o amor que fica. E diante de tudo isso, que poderia ter gerado em mim uma tragédia, assim como gerou uma tragédia em Manuel, tudo foi transformado em força, em amor e ainda mais vontade de seguir em frente. Tá bom? E vocês fazem parte de tudo isso. Porque eu não estava sozinha. Nem espiritualmente e nem ali naquele palco. Foi muito importante. Naquele palco não, em todos aqueles palcos. Todas as pessoas que vieram junto nesse pequeno período que eu passei aí por vocês nesse carnaval. Tá? Então eu só tenho que agradecer e seguir em frente. E esperar todo mundo no Santo de Casa, no dia 28, na Casa Rosa. Porque vai ser lá que a gente vai fazer a nossa festa. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus e tenham todos uma boa noite.
Que o Senhor abençoe a todos vocês. Até logo!